Opa, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de Zabbix. Para quem está chegando agora do canal, aqui nós discutimos sobre monitoramento com Zabbix e compartilhamos toda a nossa experiência em projetos para te ajudar a se especializar em monitoramento. Eu sou Robert Silva e o tema dessa live é o poder do Zabbix Agent. Beleza, pessoal? Então vamos falar sobre como você pode utilizar o Zabbix Agent para trazer mais informações para o seu monitoramento, e até para monitorar aquilo que talvez você não saiba que dá para monitorar de forma nativa. Maravilha? Antes de a gente dar sequência, confirma para mim só se o áudio está ok, se vocês estão me escutando bem, se estão visualizando aí a tela que está compartilhada já com o slide, que aí a gente já pode estar começando. Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos aguardar só a confirmação de vocês aqui. E vamos que vamos. Deixa eu só fazer o seguinte também, enquanto vocês confirmam para mim, eu vou estar comunicando a galera lá no Telegram, que nós já estamos ao vivo. Então, se você já está assistindo aqui, você está ansioso por esse conteúdo, e você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, alguém do seu time e assim por diante, já compartilha com ele, pega o link aqui e compartilha com ele para que ele também possa ter acesso a ele ou ela, tanto faz, tá? O importante é que a gente consiga chegar com essa informação ao máximo número de pessoas possíveis. A gente vem vendo aí que muita gente está começando a trabalhar com Zabbix, porém ainda tem muita dificuldade. Então o objetivo nosso aqui é compartilhar todo esse conhecimento e de uma forma um pouco diferente, né? Eu prezo muito pelo conceito quando eu vou estar ensinando as pessoas e não simplesmente sair na prática, sair fazendo, porque senão você só sabe seguir aquela receita. O ideal é que você, com o conceito, você consiga resolver os seus problemas do dia a dia. Maravilha? Então vamos lá. Então isso daqui é uma aula mesmo, tá? Apesar de ser uma live aqui no YouTube, então preparei o slide, pensei tudo direitinho para que vocês consigam aproveitar ao máximo, ok? Só deixa eu comunicar aqui no Telegram. Maravilha. Comunicado. Chega agora de falar e vamos direto ao nosso conteúdo. Maravilha, turma? Perfeito. Então vamos falar sobre o poder do Zabbix Agent, né, Robert? E por que o poder do Zabbix Agent, Robert? Cara, o Zabbix Agent, ele é uma aplicação sensacional que ela traz pra gente de forma nativa muitas possibilidades, mas muitas possibilidades mesmo. Eu, que trabalho focado com Zabbix aí pelo menos há 4, 5 anos, já trabalhando focado todo dia ali com Zabbix, às vezes não cheguei a utilizar todas as possibilidades que o agente tem. E sempre que eu tenho alguma demanda, algo novo, antes de construir um script customizado para estar monitorando, eu penso, será, para estar monitorando, né? Eu penso, será que existe alguma forma nativa de eu estar fazendo isso? E na maioria das vezes tem sim, e é o que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Antes de a gente também estar entrando no conteúdo, eu preciso passar um recado importante para vocês. Está chegando mais uma jornada no monitoramento. Além dessas lives que nós temos aqui, que são aulas realmente preparadas, não é algo de qualquer jeito, vocês vão ver que tem um slide, tem toda uma estrutura, tem iluminação, tem câmera, tem microfone. A gente também faz uma jornada no monitoramento, que é como se fosse o quê? Um intensivo. Então, eu vou pegar na sua mão e durante 3 dias, ao vivo, a gente vai estar junto, focado numa imersão com os Zabbix, tá? Então eu deixo aqui o meu convite para vocês. Esse evento ele vai acontecer do dia 3 ao dia 5 de agosto, de uma forma totalmente grátis. Então 100% online gratuito. A única coisa que eu vou ter que pedir para vocês é o quê? O seu tempo. E assim, eu acho que o tempo que você vai dedicar para esse evento vai te trazer muitos frutos, tá? Eu tenho feito algumas pesquisas e muita gente, infelizmente, perdeu o emprego devido à pandemia, ou tá se sentindo perdido no mercado, né? Mas na verdade é porque só uma coisa pode mudar a realidade de todos nós. Foi o que mudou a minha realidade, que é o que? Conhecimento. Então, a única forma que eu tenho de agradecer e de retribuir tudo que o conhecimento me trouxe é compartilhando conhecimento com vocês. E é por isso que eu tô aqui, e é por isso que a gente está fazendo essa jornada de monitoramento. Então, se você quiser participar, o link da inscrição vai estar aqui em algum lugar desse vídeo, né? Se você tá vendo no LinkedIn, eu deixei junto com esse post aqui, você vai estar vendo o link. Se você tá vendo no YouTube, tá na descrição. No Facebook também está na descrição, beleza? Agora, era esse o recado importante que eu tinha que dar para vocês. Agora vamos falar sobre o Zabbix Agent. Bom, todo monitoramento ele está aqui para resolver um problema, né? Ele não simplesmente é uma forma de, vou subir um ambiente no monitoramento e somente eu vou usar. Em algumas situações, ele vai te ajudar.
vai resolver o seu problema, mas você consegue expandir isso para outras áreas da empresa e está resolvendo outros problemas que tem dentro dessa empresa. E aí a gente tem alguns problemas comuns, né? Então, quais problemas, por exemplo? A gente vai ver aí que nós temos o seguinte: nós precisamos monitorar servidores. Por N motivos, é necessário monitorar servidores, seja para identificar algumas informações, como, por exemplo, utilização de CPU, seja para identificar, por exemplo, utilização de memória, seja para identificar, seja para identificar a capacidade de disco, seja para ler o conteúdo de um arquivo. Então, às vezes você tem um arquivo ali que ele traz algumas informações que você pode estar utilizando para o monitoramento, você precisa ler esse arquivo. Você pode verificar o tempo de uptime, será que aquela máquina está reiniciando, não está? Como que está a situação daquele ambiente? Ou status de processos e ou serviços, né? Isso é bem comum, porque quando a gente precisa de um monitoramento vital, digamos assim, um monitoramento de infraestrutura, garantir, começar ali de cima e depois ir descendo, a primeira coisa que a gente pode pegar é, por exemplo, uma aplicação, qual serviço, qual processo que essa aplicação executa, como que eu posso trazer isso para dentro do monitoramento, entre outras situações, e eu tenho certeza que vocês já passaram pelo menos por alguma dessas situações aqui para estar monitorando servidores. Existem inúmeras possibilidades de a gente estar monitorando servidores, monitorar aplicações específicas. Aqui eu falei somente de sistema operacional, né? Mas nós podemos, por exemplo, monitorar um IS, monitorar um Apache, monitorar um RP, monitorar um RDP, monitorar um backup. Então, tudo que está ali instalado dentro desse servidor, a gente precisa estar monitorando. E como que a gente faz esse monitoramento dentro dos Zabbix? Então, se você está chegando agora ou também já tem mais experiência com os Zabbix, é importante que você entenda. Porque assim, quando você vai dirigir, por exemplo, você sabe que, teoricamente, a primeira coisa que você faz ali no carro, né? Vamos falar de moto, tá? Vamos falar de moto porque é o que eu tô tirando o CNH de moto agora que eu não tinha, então eu vou compartilhar com vocês algumas situações, né? Por exemplo, para o exame, o que eu preciso fazer na moto? Então vamos lá, o instrutor vai me entregar aquela moto desligada, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o capacete, fechar aqui a presilha do capacete, né? Abaixar a viseira, subo na moto, ligo a moto, né? Verifico se está no neutro, ligo a moto, ok? Engato a primeira, troco a posição dos pés e aí sim eu começo ali o circuito do exame. O monitoramento é a mesma coisa. Você vê que tem uma sequência lógica aqui para mim estar fazendo esse exame de moto, e para o monitoramento não é nada diferente disso. Você precisa entender o que você vai monitorar, por que você vai monitorar, como você vai monitorar. E aqui a gente vai falar dessa parte do como, né? O por que você vai monitorar tem N situações, depende muito do ambiente de vocês. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, agora, já para mim saber, por que vocês monitoram servidores? O que te levou a fazer esse monitoramento? Tá? Uma das perguntas das pesquisas que a gente está fazendo é, qual foi a situação que te fez perceber que o monitoramento era importante para você? Tá? Então, isso é o problema. Você precisa resolver esse problema, e aqui eu vou te falar o como. Quando esse problema está relacionado a sistema operacional, nós temos o Zabbix Agent. E afinal, Robert, o que é o Zabbix Agent? Então vamos lá, vou trazer de forma bem resumida, mas também de forma bem didática para você estar entendendo. Até mesmo você que já é experiente, precisa treinar a sua equipe, treinar o seu time, você pode estar utilizando esse conteúdo aqui para estar preparando uma apresentação ali na sua empresa, para o seu time que trabalha com você, ou até mesmo para você mesmo que está começando agora nesse mundo do monitoramento. Então vamos lá. O Zabbix Agent é o quê? É uma aplicação instalada nos servidores. Então, o primeiro passo é, preciso monitorar servidor, eu preciso instalar o Zabbix Agent, tá? Robert, por quê? O Zabbix Agent, ele é uma forma de a gente estar monitorando os nossos servidores, e a gente vai estar vendo aqui como que é feito esse monitoramento. Primeiro ponto que você precisa saber é, o Zabbix Agent, ele é desenvolvido em C. E por que eu estou fixando isso daqui? Porque quando a gente fala em instalar uma aplicação em um servidor, principalmente um servidor de produção, a gente pode ter uma barreira, né? Mas por que eu preciso fazer essa instalação? Esse ambiente é crítico, eu não preciso, né? Eu não preciso ter essa aplicação instalada. Essa barreira, principalmente, a gente encontra com o time de banco de dados. O time de banco de dados, na maioria das vezes, ele é meio restrito, né? Eu não quero instalar nenhuma aplicação, nem nada. Já teve projetos onde eu demorei quase uns 2 meses para convencer o DBA que ele precisava instalar o Zabbix Agent, e na verdade eu não convenci. Aconteceu que o banco deu alguns problemas devido ao sistema operacional, e aí eu passei para o coordenador dele e falei, olha lá, a gente não tem esse ambiente monitorado porque o seu time de banco não quis ativar essa monitoria. Então acho que é importante a gente rever esses processos. Aí foi feita essa revisão, a gente conseguiu instalar.
tá? Então, você precisa saber o seguinte, o Zabbix Agent, ele é desenvolvido em C. Então, bem a nível de máquina ali, ele foi desenvolvido exatamente para quê? Para ele não consumir muito recurso daquela máquina. Então, ele utiliza pouco recurso de memória, tá? Existem situações no Linux, por exemplo, que ele utiliza menos de 1 MB. Então ele tem ali 600 e poucos K, alguma coisa assim. Não me lembro do valor exato agora, mas eu sei que a utilização é muito pouca, tá? Ah, mas eu tenho um ambiente muito crítico aqui, eu não vou instalar o Zabbix Agent. Ok, você está perdendo uma das melhores coisas que tem dentro do Zabbix, que é exatamente o Agent. E por que é uma das melhores coisas? Porque ele possui métricas de monitoramento pré-definidas. É isso mesmo. Você, para N situações que você precisar desse seu... Opa, desculpa. Para N situações que você precisar dentro do seu ambiente, você não precisa de nada mais do que instalar o Agent e configurar ele para ele já retornar essas informações. Claro, você precisa entender o que você realmente quer monitorar e você precisa entender como esse dado chega nos Zabbix para que você consiga ter a melhor utilização, inclusive explicar para o seu time ali exatamente como que está funcionando, tá? E como que funciona, né? Então a gente já sabe que a gente tem que instalar o Zabbix Agent nos servidores, ele é desenvolvido em C, ou seja, ele utiliza poucos recursos de memória, então não vou ter problema se eu instalar eles nos servidores, ele não vai causar degradação no meu ambiente. A gente sabe que ele possui métricas de monitoramento pré-definidas, prestem bem isso daqui e anotem, né? Fixa aí na sua cabeça. Possui métricas de monitoramento pré-definidas, beleza? Depois, com essas métricas aí, o que ele vai fazer? Ele envia ao nosso Zabbix Server ou ao Zabbix Proxy os dados coletados. A gente vai ver aqui um fluxo de como que funciona essa comunicação para ele estar enviando os dados, mas lembre sempre-se disso. A métrica pré-definida, ela vai retornar vários dados coletados e você envia essas informações para o Zabbix Server, para que o Zabbix Server utilize toda a sua inteligência para estar processando aquele dado coletado, identificando se é uma trigger, armazenando no banco de dados, executando um pré-processamento, entre outras ações que o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy ele pode fazer, tá bom? E o melhor de tudo é que, como a gente fala que é uma aplicação instalada nos servidores, a gente pode ter uma barreira, mas que servidores? Qual versão do sistema operacional é suportado? O Zabbix Agent, ele é o quê? Ele é multiplataforma, né, turma? Então nós temos instalação no Linux, no Windows, no AIX, no Oracle, HP-UX, Raspberry, macOS, FreeBSD, OpenBSD. Então, em todas essas plataformas, a gente tem um pacote e a gente pode estar instalando esse pacote nesses servidores. Quando a gente fala de Linux, eu estou falando no geral, eu estou falando de Red Hat, eu estou falando de Oracle Linux, estou falando de CentOS, estou falando de Ubuntu, Debian, SUSE, entre outras informações, tá? Entre outras distribuições. Então, Linux ali a gente está falando no geral, tudo está englobado ali, beleza? Aí aqui a gente já sabe o que é o Zabbix Agent, mas eu vou trazer também uma introdução ao Zabbix Agent 2. Robert, mas eu tô conhecendo o Zabbix Agent agora, já tem o Zabbix Agent 2? Sim. E Robert, por que você não ensina só o Zabbix Agent 2? Porque olha só, muita gente acha que aprender a versão mais atualizada do Zabbix é a melhor coisa que pode fazer. Mas tem um problema. Nem sempre você vai conseguir utilizar tudo que você aprende. Por quê? Muitas empresas ainda estão, tá? Muitas empresas ainda estão utilizando versões anteriores do Zabbix. Então, por isso que eu primeiro falo do Zabbix Agent, depois eu falo do Zabbix Agent 2. Porque se você pegar um ambiente que ele ainda tem o Zabbix Agent tradicional, como que ele se comporta? O que você precisa saber? Né? E assim por diante, tá? Então, dentro do Zabbix Agent 2, ele foi desenvolvido para quê? Substituir, né, o nosso Zabbix Agent. Então, ele vai estar substituindo o Zabbix Agent. E com essa substituição, você não precisa se preocupar com nada, você só precisa instalar. Por quê? O arquivo de configuração atual que você já tem naquela máquina, né, no momento que você faz a instalação, se é uma máquina que já tem um monitoramento ativado, você consegue utilizar esse arquivo de configuração. Você não precisa copiar um novo nem nada. No máximo, ali você vai mudar o nome do arquivo para que o daemon do Zabbix Agent 2 reconheça e utilizando alguns parâmetros, nem isso você precisa fazer. Mas você sabe que todo o arquivo ali, toda a configuração que você fez, ela vai ser compatível com o Zabbix Agent 2,
ok? O Zabbix Agent 2, ele suporta, inclusive, as mesmas funcionalidades do Zabbix Agent tradicional. Funcionalidades e também as chaves dos itens. Então, tudo que tem, ele carrega junto com ele e ele somente adiciona coisas novas, tá? Ponto importante que a gente pode destacar aqui é o seguinte, que ele pode ser instalado como serviço no Windows desde a versão 5.0.4. Quem pegou o Zabbix 5.0 logo no começo tinha essa dificuldade porque nós não conseguíamos instalar o Zabbix Agent 2 como serviço no Windows. Isso não ficava tão legal. Agora não. Agora a gente já pode, porque a 5.0, se eu não me engano, ela está na release ali, na minor release, né? Na versão 5.013. Então já se passou bastante tempo com essas atualizações, tá? Então até agora a gente viu o problema comum, a gente viu o que é o Zabbix Agent e agora a gente vai ver o modo de configuração. Como assim, Robert? Modo de configuração? Isso mesmo. O nosso Zabbix Agent, seja ele Zabbix Agent ou Agent 2, ele possui dois modos de configuração. Mas antes de a gente falar desses modos de configuração, vamos falar mais um pouquinho sobre o Zabbix Agent 2, né? Então, o Zabbix Agent 2, além de ele poder ser instalado como serviço no Windows, desde a versão 5.04, desculpa, a gripe aqui tá pegando. Ele traz melhorias no monitoramento no modo ativo. Opa, então aqui nós já temos um spoiler, né? Quando eu falo de modo de configuração, nós temos o modo ativo. Então ali é um deles, tá? E quais melhorias são essas, Robert? No caso do Zabbix Agent 2, ele suporta o intervalo de coleta customizado para checagens ativas. Por exemplo, itens com intervalo flexível ou o intervalo agendado. Tá? Então ele traz essa melhoria aí, o que não era possível no Zabbix Agent tradicional. Nós temos também a execução paralela para as verificações ativas, ou seja, a gente vai ver que no arquivo de configuração a gente pode apontar para mais de um Zabbix Server. Então aqui, quando a gente aponta no modo ativo para mais de um Zabbix Server, ele vai fazer essa execução dessas coletas de forma em paralelo para um que não tenha que esperar o outro. Isso é um ponto importante. Eu vou destacar no arquivo de configuração, mas é importante a gente saber. O Zabbix Agent é um único componente onde a gente pode apontar ele para enviar os dados para mais de um Zabbix Server ou para mais de um Zabbix Agent. Tá? A gente consegue fazer isso. Então imagina que você chega num ambiente onde já tem o Zabbix Agent, você está subindo um novo Zabbix Server e você precisa que esses caras trabalhem juntos, né? Então eu posso estar configurando, utilizando o mesmo Zabbix Agent que já está instalado, eu posso estar adicionando nas configurações mais de um endereço IP do Zabbix Server ou do Zabbix Proxy. Maravilha? Bora lá então. Modo de configuração. Nós temos dois modos de configuração no Zabbix Agent, bem simples, passivo e ativo, tá? Então, passivo e ativo. Vamos falar um pouquinho sobre o passivo. No passivo, como é que funciona? Quando a gente está utilizando o Zabbix Agent passivo, o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy, então vamos considerar quando eu falar Zabbix Server e Zabbix Proxy, é o componente que vai fazer a origem da conexão ou que vai receber os dados coletados. Maravilha? Então nós temos aqui, ó, o Zabbix Server, ele conecta no Zabbix Agent e solicita a coleta dos itens. Então lembra, toda vez que você for implementar um projeto de monitoramento, você vai ter que passar para o time de redes, por exemplo, quais são as regras de firewall que eu preciso? Qual a comunicação eu preciso liberar? Então atente-se sempre a isso, né? Lembra que eu falei do conceito, que é importante a gente conhecer os conceitos? Quando a gente utiliza o Zabbix Agent passivo, tá? Então nós estamos falando que o Zabbix Server, ele vai se conectar no nosso Zabbix Agent e solicitar a coleta dos itens. Ou seja, o Zabbix Server inicia a conexão, o Zabbix Agent recebe essa conexão, então do lado do Zabbix Agent a máquina vai ter que estar com o firewall liberado para receber essa comunicação e assim por diante, tá? Ponto importante, anotem aí se você já não conhece. As conexões, elas são feitas com base, né, utilizando o endereço IP ou DNS e porta configurados na interface do host, lá na interface web do Zabbix. Então, quando a gente for cadastrar esse host, a gente vai colocar uma interface para ele, ok? E essa interface, no caso, a gente pode estar definindo se eu vou chamar por IP ou por DNS, qual porta ela está respondendo. Por que eu preciso dessas informações? Novamente, porque quem vai originar a comunicação, a conexão sobre isso é o nosso Zabbix Server. Maravilha? Perfeito. Depois que a gente instala o Zabbix Agent, então, a gente tem o seguinte, a gente vai ter um arquivo de configuração. E nesse arquivo de configuração, a gente precisa configurar alguns parâmetros. Então, para que a conexão seja aceita, então olha só, o Zabbix Server iniciou e tenta lá conectar. Tá? O Zabbix Agent ele não vai aceitar essa comunicação de todo mundo. Para ele aceitar, a gente tem que definir o parâmetro
server igual. Nesse parâmetro server igual, a gente vai colocar o IP ou o DNS do nosso Zabbix Server ou do nosso Zabbix Proxy, tá? E como eu falei, né, nós podemos enviar essas informações do Zabbix Agent para mais de um Zabbix. Como que a gente faz para cadastrar mais de um? A gente coloca um vírgula, endereço, vírgula, endereço, vírgula, endereço, vírgula, e assim por diante. E aí nós temos também o parâmetro Listen Port. Esse parâmetro ele define qual que é a porta padrão que o Zabbix Agent está escutando, né? Por padrão, na verdade, é a porta 10.050. Então, o parâmetro Listen Port, ele define qual que é a porta o Zabbix Agent vai estar escutando para receber a comunicação. Então, nesse caso, vai ser na porta 10.050 por padrão. Perfeito? Show. Configurado tudo isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente volta aqui e, né, no slide anterior nós temos então o seguinte, depois que a gente configura o arquivo de configuração, inicia o serviço, a gente vai lá no nosso front-end cadastro host com a interface utilizando o endereço de IP, né, ou DNS de onde está instalado esse Zabbix Agent, tá? Então, 92.168.02.4, 92.168.02.3, aí é muito ligado ao endereçamento IP que está na sua rede, tá bom? Nós temos também o Zabbix Agent passivo, né? O Zabbix Agent passivo ele é um pouquinho diferente. Então a gente falou do ativo. A verdade, nós falamos aqui sobre a parte do passivo, né? Que o Zabbix Server conecta. Nós temos como que configura o arquivo de configuração e temos também o Zabbix Agent ativo. No Zabbix Agent ativo ele funciona um pouco diferente. É o inverso. O Zabbix Agent ativo ele conecta no Zabbix Server e envia os itens coletados. Então pensa no cenário onde você tem servidores de clientes, vários clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Você tem um Zabbix Server. Fica muito inviável esse Zabbix Server se conectar em todos, porque muitas vezes vai ter um firewall bloqueando. Quem conhece um pouquinho mais de rede vai ver que a gente não consegue apontar a porta 10.050 para mais de um IP público. Tem que ter um IP público para cada porta ali. Então, se eu quiser 10.050, eu vou ter que ter 10 endereços IP público. Tá? De WAN, no caso. E quando a gente utiliza o ativo, a gente não precisa disso, porque geralmente nos clientes a conexão de saída dos servidores, ou seja, o output, ele é liberado full. Então, é isso que você precisa ter em mente. O Zabbix Agent, ele conecta no Zabbix Server e envia os dados coletados. E como que a conexão é feita? Essa conexão é feita com base no nome do host configurado na interface web. Então, a gente vai lá em Configuration Hosts, seleciona um host, a gente vai ter essa telinha aqui, né? Qual que é o hostname? Qual que é o visible name? Então, de acordo com essas informações, tá? Com essas informações, a gente vai estar aqui conectando. Vou fazer um adendo aqui, coisa rápida, retornando de acordo com uma pesquisa, e eu acabei não comentando, né? Quando a gente fala do Zabbix Agent 2, o Zabbix Agent 2 ele é desenvolvido em Go, tá? Então, deixa eu já alterar aqui no slide para ficar claro para vocês. Então, ele é desenvolvido em Go. Beleza? Acabei pulando essa etapa. Então, é importante frisar. O Zabbix Agent, ele é desenvolvido em Go, foi feito ali para substituir os nossos Zabbix Agent tradicionais, entre todas as outras informações que a gente já colocou aqui no nosso conteúdo. Perfeito? Bem observado, ótimo ponto. Tá? Vamos voltar aqui para onde nós estávamos, então. Estávamos na questão do Zabbix Agent ativo. Então, a conexão é feita com base no host configurado na interface web. Beleza, eu tenho um host configurado ali na interface web, Robert, mas como que o agente vai saber que ele é ele, né? Então, olha só, para que a conexão seja aceita, nós precisamos configurar o zabbix_agentd.conf. Então, quando eu estou falando do agente tradicional, é esse nome de arquivo, agentd.conf. Quando a gente tem o agente 2, é o agente2.conf, ok? Mas os parâmetros nesse caso são o mesmo. Então, quais parâmetros que eu tenho? Basicamente são 3. Server Active, vejam que parâmetro server é ligado ao passivo, server Active é ligado ao ativo. Né? Então, server passivo, server Active ativo. Nesse caso, a gente coloca o IP, ou DNS do nosso Zabbix Server, o Zabbix Proxy, e a gente coloca um parâmetro aqui, hostname. Vocês estão vendo? A gente pode ir lá de forma manual, colocar qual que é o hostname da nossa máquina, lembrando que tem que estar igual na interface web, ou a gente tem algumas opções, tá? Então vamos lá, nós temos o parâmetro hostname. Se o hostname estiver comentado, que é
se o hostname estiver comentado, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu prefiro fazer, o que vai acontecer? O Zabbix vai utilizar o parâmetro hostname item. Esse parâmetro hostname item, ele traz como configuração, né, como valor, a informação system.hostname. Esse system.hostname é uma métrica pré-definida do Zabbix Agent que retorna o hostname da máquina onde ele está instalado. Então, ou você configura o hostname, eu não gosto por quê? Desculpa aqui o olho. Eu não gosto por quê? Porque quando você configura o hostname, você fica com aquele arquivo de configuração preso, né? Então, às vezes, a galera tem a mania de pegar uma máquina, configura todo o padrão dela, cria uma imagem e sai replicando. E aí, quando você vai ver, todo mundo, todos os agentes que subiram tá com o hostname da primeira máquina. Então, quando a gente comenta esse parâmetro hostname, o que vai acontecer? A gente vai utilizar o hostname item, que no caso ele utiliza o nosso system hostname, que é o hostname da máquina. E caso o parâmetro hostname item também esteja comentado, o Zabbix vai utilizar o quê? Direto, o system.hostname. Então, nesse system.hostname aqui, é onde nós temos, tá? É onde nós temos as informações do nosso hostname da máquina. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos aqui, então, o arquivo, né? O arquivo não, o front-end, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Beleza. Então, o que nós temos até aqui? O seguinte que eu estou falando. O Zabbix Agent ativo, configuration hosts, coloca um hostname. Esse hostname ele tem que ser igual, né, aqui ao que o hostname da máquina, porque assim a gente consegue ter uma cruzada de informações, digamos assim. Então, o Zabbix Agent se conecta e fala, opa, eu sou o servidor AD01. Aí o Zabbix Server vai falar, deixa eu ver aqui, beleza, eu tenho um servidor AD01, me manda os seus dados que eu vou tá colocando aqui na caixinha do AD01. Beleza? Maravilha. Então, isso aqui, nós temos o Zabbix Agent ativo. Temos algumas informações adicionais sobre o Zabbix Agent ativo, que é o seguinte, ele faz o buffer em memória, caso perca a conexão com o Zabbix Server, tá? Então, por exemplo, o Zabbix Agent está ali enviando as informações para o server. Por algum motivo, tá? Por algum motivo, o que acontece? Eu perdi essa comunicação. Por padrão, o Zabbix Agent vai guardar em memória, ou seja, a máquina não pode reiniciar, todos esses valores coletados, limitados, por padrão, a 100 valores, tá? Então, por padrão, 100 valores, ok? E quando que o Zabbix Agent envia esses dados? Ele envia os itens coletados para o Zabbix Server a cada 5 minutos ou quando o buffer fica cheio. O buffer ficou cheio, que no caso, eu falei 5 minutos, né? Eu falei errado. Então, olha só, o Zabbix Agent ativo, ele envia os itens coletados para o Zabbix Server a cada 5 segundos. Ou quando o buffer fica cheio. Então, imagina que você tem uma caixinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 valores. Deu 5 segundos, envia esses 30 mesmo. Tem esse tempo de 5 segundos, não encheu os 30, chegou a 100 valores, aí ele vai esperar chegar a 100 valores, aí sim, ele envia. Tá bom? Claro para vocês até aqui? Pode ir deixando as dúvidas que a gente já vai comentando as dúvidas mais para o final, tá? Maravilha. Como que funciona o fluxo de comunicação do Zabbix Agent? O fluxo de comunicação é o seguinte, nós temos dois agentes, então você vai ver aqui, você está de frente com o computador, esse lado direito nós temos o Zabbix Agent passivo, Zabbix Agent ativo, e no lado esquerdo nós temos ali o Zabbix Server, tá? Então o Zabbix Server por padrão, então vamos lá. O Zabbix Server, por padrão, ele escuta ali na porta 10.051. Então, novamente, o Zabbix Server, por padrão, ele escuta na porta 10.051. Então, tudo que chega nessa porta 10.051 é o processo ali do server que vai estar tratando. Quando a gente tem um item do tipo passivo, olha o que acontece. Nós temos aqui o Zabbix Server, ele inicia a comunicação com a gente e fala, ô agente, me dá a informação do espaço em livre disco? O agente imediatamente ele consulta essas informações e retorna. Olha, o espaço livre em disco é de 87%, tá? Maravilha. Aí agora eu vou solicitar outras informações. E aí você vai solicitando, o Zabbix Server vai solicitando e o agente vai enviando. Já, quando a gente tem o Zabbix Agent ativo, o que acontece? O Zabbix Agent ativo, ele se conecta ao Zabbix Server mandando a informação. Quais itens você precisa que eu monitore? Aí o server informa, olha, eu preciso do CPU, eu preciso do uso de memória, entre outras informações. Ah, beleza, vou começar a coletar aqui. Aí o Zabbix Agent coleta esses dados e ele envia, né? Então nós temos ali, por exemplo, uso de CPU em 34%, uso de memória em 63%. Tá bom? Então, dessa forma aqui que funciona o fluxo de comunicação entre Zabbix Server ou Zabbix Proxy e o Zabbix Agent ativo e o Zabbix Agent passivo.
Maravilha. Vamos lá. O que nós temos mais aqui? Olha só, pra vocês verem, preparamos uma aula realmente, cara. Bastante slide aqui para vocês entenderem. Tipos de item. Quando a gente vai lá na interface web do Zabbix, nós temos vários tipos de item. No caso do Zabbix Agent, nós temos dois. Então, é Zabbix Agent. Nesse caso, o Zabbix Agent, por padrão, é o Zabbix Agent passivo. E aí nós temos o Zabbix Agent Active, que por padrão é o nosso... tá até escrito ali errado, né? Então, vamos lá. Deixa eu já corrigir aqui para não ficar pendência. Né? Então, vamos vir aqui. ZBX. Beleza. Então, vamos recapitular. Tipos de item. Quando a gente for lá na interface web do Zabbix para configurar um novo item, a gente vai ver que nós temos vários tipos de item. Mas dois deles que nesse momento chamam atenção para a gente é Zabbix Agent igual Zabbix Agent passivo e Zabbix Agent Active igual Zabbix Agent ativo. Robert, beleza. Você falou o seguinte, você falou que nós temos métricas definidas e você falou que o Zabbix Agent é o poder. Mas até agora eu não vi essas informações. Onde que está o poder? O poder do Zabbix Agent está nas chaves de item. É isso mesmo, nas chaves de item. E aí eu preparei aqui então para vocês um link da documentação, tá? Então a documentação oficial aqui do Zabbix, nesse caso eu estou utilizando a própria versão 5.0 como referência. Então eu vou clicar aqui, vou abrir, mas eu vou abrir nesse navegador, então aqui Zabbix. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Copiar. Vou mostrar caso alguém não saiba encontrar, Zabbix Documentation. Ou você pode colocar, se quiser em português, Zabbix Documentação. Beleza? Quando você faz essa pesquisa, ele vai trazer aqui a documentação do Zabbix em português, né? A versão corrente, ou seja, nesse caso é a versão 5.4 no momento dessa live, mas o que a gente quer é a versão 5.0, por exemplo, e nós queremos aqui em inglês, tá? Então, quando eu coloco em inglês, nós temos toda essa informação para a gente dar a documentação. Recomendo, mesmo que vocês não tenham tanto conhecimento em inglês, utilize o tradutor depois, mas leiam as documentações em inglês, porque essas documentações elas são atualizadas com um pouco mais de frequência e um pouco mais de velocidade do que a documentação em português, tá bom? Então, clicando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, Configuration, Itens, e aí nós temos aqui, ó, Itens Type. Aqui que tá o segredo. Quando eu clico em Zabbix Agent, ele já traz pra gente aqui essa tela da documentação. Essa tela da documentação é muito importante, tá? Então, nós temos aqui, ó, checagens da documentação para o Zabbix Agent para coletar os dados. Existem, né, as checagens passiva e ativa. Quando configurado um item, você pode selecionar o tipo que você quer. Então, olha só, Zabbix Agent para checagens passivas, Zabbix Agent Active para checagens ativas, que é o que eu já tinha mostrado para vocês. Aí nós temos a chave dos itens, né? Por que é a chave dos itens? É o critério único que a gente utiliza, tá? Então, é o critério único que a gente utiliza para estar falando, olha, essa chave, ela consulta algum código interno aqui e me retorna essa informação, beleza? Além disso aqui, na documentação, nós temos esse aqui, ó, item suportado por plataforma. Esse cara vai mostrar, por exemplo, se, vamos pegar aqui, ó, proc.cpu útil, qual plataforma ele suporta? Então aqui, ó, ele suporta na 2, na 3 e na 5. A 2 é Linux, a 3 é Linux e a 5 é Solaris. Ou seja, proc.cpu útil, ele não suporta no Windows. Então por isso que o poder tá aqui, o poder de você conhecer, o poder de você entender e você saber encontrar as soluções. Às vezes você tem um item lá configurado para um template Windows com proc.cpu útil. Vai retornar? Não, não vai retornar, tá bom? Então é importante você saber isso aqui, os itens suportados por plataforma. E aí, além disso, você consegue fazer, entender quais são as verificações, né? Então, olha só, agent.hostname retorna o agente do hostname, tá? Retorna um item do tipo string, e ele retorna aqui no comentário, ó, o valor atual do Zabbix Agent hostname através do arquivo de configuração. Temos aqui o agent.ping. Então, o agent.ping a gente consegue checar a disponibilidade. Se ele não está retornando, ele coloca nothing, ou seja, nada. Se ele está disponível, ele retorna 1. Então, primeiro ponto, vou monitorar meus servidores com Zabbix. Você tem que ter uma chave de item chamada Zabbix.agent, tá? Zabbix.agent. Por quê? Porque no Zabbix.agent você consegue verificar se está disponível ou não, tá? Nós temos agent.version, temos aqui, ó, ponto importante para quem usa bastante Linux, kernel max file, como é que tá?
Log, monitoramento de log, isso aqui a gente vai fazer um conteúdo somente disso para você estar entendendo, porque dá uma aula completa monitoramento de log. Temos log count, temos log RT, várias informações. E olha só, temos aqui também ó, net.dns, ou seja, você consegue verificar se um serviço DNS está up. Como? 0, então ele vai retornar 0 se o serviço estiver down, ou seja, server did not respond or DNS resolution failed, ou seja, não está respondendo ou a resolução deu falha. DNS up. Como que a gente faz isso? Parâmetro 1, IP address, tá? Então IP do DNS server, tá? Name é o DNS name que a gente quer buscar, então qual que é o site? Qual que é o domínio que a gente quer buscar as informações? O tipo, tá? Então, o que a gente quer trazer ali do nosso DNS, por padrão, é o SOA, tá? Nós temos o tempo, então esse timeout ele é ignorado no Windows, ok? E temos o count também ignorado no Windows, que é o número das tentativas ali, tá? Então, e temos o protocolo, né? Então, desde a versão 3.0, o protocolo usado para executar as consultas DNS é o UDP, tá? Por padrão, ou o TCP. Aqui ele traz alguns exemplos. Então, olha só, imagina que você já tem um site, você precisa, ou um DNS, você precisa saber se esse DNS está resolvendo, se está tudo funcionando mesmo, né? Como que você faz, então? Utiliza a chave do item. Tá vendo? De forma nativa, de forma padrão, você tem isso dentro do seu monitoramento. Beleza? Maravilha. Galera, as perguntas aqui eu vou deixar mais para o final, eu já vou responder a pergunta de vocês, tá? Então fiquem aqui que a gente vai estar falando. Temos net DNS record, temos net if in, net if out, tá? Então aqui tem várias informações, ok? Aí temos algumas coisas comuns, né? Como VFS, deixa eu procurar aqui, ó. vfs.file.checksum. Então a gente verifica o checksum. Contents, então a gente consegue ler o conteúdo de um arquivo. vfs.file.exists. Então imagina, você tem ali um ambiente onde ele precisa ter um arquivo. Tem que ter aquele arquivo. Se não tiver, está acontecendo alguma coisa. Preciso criar um script? Não. vfs.file.exists. Então, esse cara aqui ele já traz toda a informação para gente. Aqui, ó, vfs.file md5 sum, vfs.file regex, ou seja, a gente vai procurar uma string no arquivo. Então, a gente pode ler um arquivo e procurar uma string. vfs file reg match, file size, tamanho do arquivo, vfs discover, ou seja, faz a descoberta de todos os sistemas de arquivo. VFS Get, olha só, tem gente que gosta de monitorar um inode. Então nós temos aqui, ó, o número de porcentagem dos inodes. VFS, FS Size, tem as informações. Olha que legal. vm.memory.size. Então esse vm.memory.size é a memória em bytes ou em porcentagem do total. A gente consegue definir e a gente tem alguns adendos aqui, ó. Veja também plataforma específica, ou seja, essa chave vm.memory.size, ela suporta de acordo, né, com aqui a plataforma que a gente tem, que é o que a gente já viu, tá? Temos mais alguns itens aqui, tem vários, então assim, é importante que vocês avaliem, leiam a documentação. O poder dos Zabbix está na chave dos itens. Quanto mais essa chave dos itens estiverem na cabeça de vocês, ou pelo menos ter noção do que pode fazer, cara, se vocês lerem pelo menos uma vez por semana, bater o olho, tudo isso daqui, ó, vai ser sensacional. Recentemente a gente resolveu um puta de um problema dentro de um cliente que a gente precisava monitorar um proxy de forma remota, as informações. O que a gente utilizou? Um user parâmetro, que a gente vai ver mais tarde, em outra ocasião, com a chave zabbix.states. Então ele retorna o status do Zabbix Server e do Zabbix Proxy de forma remota. Olha que bacana. Então não preciso ter mais aquele monitoramento interno, tá? Então aqui nós temos todas as chaves. Eu coloquei aqui VFS, ele foi muito lá para baixo, né? Mas nós temos aqui, ó, proc.num. Então imagina que você está monitorando ali um servidor Linux e você precisa saber se um processo específico está rodando. Se eu utilizar proc.num, ele vai retornar o número de processos, o nome do processo, por default são todos, qual que é o usuário que eu quero buscar, qual que é o status, o state, né, ali, então que eu quero dessa informação do processo, e nós temos ali command line, ou seja, sabe aquele PSLX, pipe grep e o conteúdo ali que você está buscando? Então você pode estar utilizando isso aqui, só que ao invés de colocar PSLX, pipe grep, você vai colocar uma linha de comando, né? Então você vai filtrar através de uma expressão regular. Então eu quero buscar
processos que tenham essa característica, que tem o nome Java mais a versão específica e assim por diante. Então, tudo isso você consegue estar filtrando, ok? Temos aqui a parte sensor, System Boot Time, System CPU Discovery, System CPU Load. Isso aqui, para quem usa Linux, é incrível. Então, nós temos aqui, ó, carga de CPU Float. Ponto importante de ler isso aqui. Quando você coloca System CPU Load, nós temos aqui os possíveis valores. Eu quero o quê? De todos ou por CPU. O que significa por CPU? Você vai pegar o total e vai dividir pela CPU online. Então, olha só, vamos lá. O Zabbix Agent, ele internamente ele vai saber, olha, eu tenho 10 CPUs, tá? 10 CPUs online. Eu vou pegar, então, esse CPU load que eu tô e eu vou dividir por cada uma dessas CPU. Então, quando eu coloco per CPU, eu sei exatamente o quanto que eu estou utilizando por CPU. Tá? Isso é bacana, porque às vezes você vai monitorar um banco de dados Oracle. E aí, nesse banco de dados Oracle, a sua carga de CPU é 80, mas sei lá, você tem muito processador. Então, não vai causar impacto para você, tá? Porque esse per CPU vai retornar um valor muito baixo. Já se você utiliza todos, né, o total ali, aí pode dar ruim. E ponto importante, o PCPU, ele não aparece quando você dá o comando top. Quando você dá o comando top, ele dá um geral, tá? O PCPU, ele que divide ali, então você tem que usar um htop, alguma coisa nesse sentido, tá? Temos aqui System CPU Utilization, retorna a utilização de CPU em porcentagem. Robert, preciso monitorar a utilização de CPU no meu servidor. Tem algum template para isso? Cara, às vezes você não precisa de um template, você precisa ler a documentação. System.cpu.util, tá aqui, ó, retorna para você utilização de CPU em porcentagem. E aqui nós temos alguns tipos, nós temos alguns parâmetros, nós temos alguns modos, né? Temos ali System.hostname, HW-chassis, HW-CPU, HW Devices. Quem conhece de Linux sabe que nós temos o comando ls-pci e ls-usb, onde retorna as informações que estão dos dispositivos que estão conectados via PCI e dos dispositivos que estão conectados via USB. Olha que loucura! Cheguei num projeto para monitorar um aeroporto. Esse aeroporto ele precisava garantir, tá? Ele precisava garantir que todas as máquinas ali, os totens, o check-in e tudo mais, dentro do aeroporto estavam com todos os dispositivos conectados. Então a gente fez um mapeamento. O que é leitor de cartão de embarque? Ele tem essas informações de hardware. O que é leitor que é o scanner, ele tem essas informações de hardware. A gente utilizou essa chave de item dentro do Zabbix, ele retornou tudo pra gente, e aí depois a gente utilizou o pré-processamento para buscar somente as informações que a gente queria. Se não encontrava aquelas informações, o que acontecia? Significava que aquela máquina não estava com aquele dispositivo conectado. Então a gente não sabia realmente se o dispositivo, tipo, o laser do leitor quebrou. Não dá para saber, mas eu consigo saber se esse leitor está conectado ou não naquela máquina. Tá? Olha só, ficou até muito legal isso aqui, né? Você não precisa de template, você precisa ler a documentação. Mas é verdade, isso aqui até saiu off-topic, mas ficou bem legal. Vai ter sair até uma postagem no Telegram, lições da live de hoje, no Telegram não, no Instagram, lições da live de hoje. Você não precisa de template pronto, você precisa ler a documentação. Tá tudo aqui. E eu estou disposto a compartilhar e mostrar o caminho das pedras para vocês. Aqui nós temos esse momento para mostrar, existem outros momentos, tem nossa turma fechada, então tem vários momentos onde eu estou compartilhando. E a única forma que eu aprendi foi lendo, testando, sabendo. E olha só, lembra que eu falei para vocês? Uma vez por semana, quando tá no começo, uma vez por mês, quando já trabalha mais um tempo, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada nova versão, porque a cada versão pode surgir uma chave nova. Então nós já temos aqui as informações, olha só, System State, olha, eu tenho estados, estatísticas do sistema, arquitetura, qual que é o SO, quais são os pacotes instalados. Estamos tudo aqui. Para que você precisa de um template? Você cria um template com aquilo que você precisa. Quantos usuários? Ó, número de usuários logados. Tá vendo? Número de usuários logados. Ó, quanto? Ó, VFS dir count. Conta o que tem dentro daquele diretório. Essa daqui eu não sabia que tinha. Olha que legal. Tá vendo? Então dá para fazer uns testes. VFS dir size. Se esse tamanho não aumentou por 2 horas, por exemplo, o que a gente faz? Alarma. Significa que não está recebendo arquivo. Quantas vezes eu já tive que fazer isso de forma manual? Fazer em script. Tem aqui padrão. Quero saber se alguém alterou um arquivo ou não. Checksum, MD5, se existe um arquivo ou não. E aí tem todas as informações, tá? Então isso aqui do Zabbix Agent. Nós temos também informações específicas do Windows.
Então, para o Windows, Event Log, eu preciso de um script para monitorar logs de eventos do Windows? Não. Você precisa saber qual chave você tem que utilizar, quais são os parâmetros que você tem que passar. Perf Counter, olha só, contador de performance de forma nativa dentro do Zabbix. Você não precisa de um script, ele traz, no Windows, traz tudo no contador de performance, significa que você pode monitorar tudo. Olha que bacana. Perf Counter EN, e aí a gente entra em outro conteúdo aqui explicando a diferença desses dois, tá? Então tem muita informação. E aí nós temos Zabbix Agent 2. Então dentro do Zabbix Agent 2, nós temos informações específicas. A gente não foi tão a fundo no Agent 2, mas o Agent 2 ele trabalha através de plugins, né? Então esses plugins aqui são para monitorar diversas coisas. Então Docker Container Info, informação de um container, Docker Container States, Docker Container, a lista de containers, Docker Containers Discovers, olha só, toda a informação, quero monitorar Docker, tá aqui. Quero monitorar o Memcached, memcached.ping, memcached.states, quero monitorar MongoDB, mongodb.collection.states, mongodb.collection.discoveries. Então, tudo que você precisa do Mongo está aqui, por exemplo. Tem várias integrações já preparadas. Quero monitorar um banco de dados MySQL sem ODBC, sem script nem nada. Zabbix Agent 2, MySQL DB Discover, MySQL DB Size, MySQL Get Status Variable, MySQL Ping, MySQL Replication Discovery. Olha o nível de monitoramento de forma nativa. Tá vendo, Saulo? Tá usando para monitorar o Mongo, o Python, e tem de forma nativa. Claro, forma nativa, você tem umas restrições porque quem desenvolveu o plugin colocou algumas coisas. Mas, às vezes você precisa só subir. Às vezes o que você tem monitorado está ali já. Então tem que dar uma olhada. Olha só, Oracle, monitoramento de Oracle, utilizando o Zabbix Agent 2, ASM, olha só, Archive Loggers, CDBs, tudo nativo. Tudo nativo. Claro, a gente vai fazer um conteúdo explicando quando usar o Zabbix Agent 2, por que não usar, qual que é o impacto de utilizar dessa forma, mas aqui a gente já tem todas essas informações. PGA Statistics. Então nós já vimos MongoDB, MySQL, Oracle, Server, não vai ter aqui, mas e os outros menos comuns. Mas, no geral, tudo que você precisa estar aqui de forma nativa. Redis, olha só, Redis. Smart Disk, você traz informações dos dispositivos Smart, olha, como o RAID e assim por diante. Então, discovery de serviços dentro do Linux. Então, tudo está aqui na documentação. Então, esse é o poder do Zabbix Agent, tá? E para finalizar, nós temos o Plus, né? Qual que é o Plus do Zabbix Agent? Deixa eu vir aqui que eu acho que eu mudei de slide. Isso, olha só. Para finalizar, nós temos o Plus do Zabbix Agent. O que é o Plus do Zabbix Agent? User Parameter. Ou seja, o User Parameter é uma forma de você estender as funcionalidades. Vamos supor que tem tudo isso daqui, não te atendeu, não te agradou, você precisa de uma métrica diferente. Cria um script e utiliza o User Parameter. Plugins, no caso do Zabbix Agent 2, nós temos os plugins. Então, nós podemos customizar os nossos plugins, podemos pegar plugins que alguém customizou na internet e tá deixando isso de forma totalmente nativa. Totalmente nativa. Beleza? Então, é isso aí, turma. Esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. A expectativa era falar em 30 minutos. A gente está chegando aqui a 48 minutos, mas foi um bate-papo muito legal mesmo. E aí eu abro para perguntas. Vamos lá, quero ver se vocês têm perguntas aqui. Tá? Quero ver as perguntas que vocês têm para que a gente continue aqui conversando. Vamos ver. Bem legal. Olha só, bacana. William Silva. Olha só, que legal. Vamos colocar um desafio aí, hein? Vai lá no Instagram ou no LinkedIn e me marca, tá? Robert Silva Tech no Instagram, JCP Tecnologia, e marca. Você não precisa de templates, você precisa ler a documentação. É isso. A galera fica muito no template, mas a gente precisa aprender. Aprender, a gente faz o que a gente quiser. Beleza?
Vamos lá. Vamos colocar aqui perguntas. Arthur Senna. Robert, você já trabalhou com algum case para monitorar algum protocolo de rede industrial como Modbus, ISC ou DPNP3? Olha, eu não. Eu basicamente não trabalhei, mas eu sei que agora na versão 5.4 está vindo muita coisa de IoT que vai ajudar nessa questão de rede industrial, tá? Que a gente vai fechar na 5.4 ali tem bastante informação. Então eu não trabalhei porque eu não tive essa vivência, né? Não tive esse tipo de cenário, mas eu sei que tem sim. Principalmente agora na 5.4. Beleza? Vamos lá. Mandem mais perguntas aí. Mandem mais perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que é isso. A galera entendeu bem. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês então na próxima live. Maravilha? Vamos lá aqui, ó, vamos lá, chegou mais perguntas aqui. É possível monitorar logs de equipamento de redes com Zabbix, tipo RSysLog do Linux ou Splunk? Bom, logs do Linux, sim, é possível, através da chave log ali, monitoramento de log. Já do Splunk, não, tá? Bom, nunca fiz, pelo menos. Pode ser que tenha algum plugin. O Zabbix não é como se fosse um Greylog, um Elasticsearch para centralizar, né? O monitoramento de log do Zabbix é quando você tem ali alguma informação, né? Deixa eu até mudar aqui, ó. Vamos tirar aqui. Maravilha. Então, o monitoramento de logs do Zabbix é quando você tem ali, como que eu posso dizer, um log gerando e o Zabbix ele vai buscar alguns padrões através de expressão regular. Se ele encontrar aquele padrão, vai definir se vai alarmar ou não, se vai coletar ou não esse dado. Basicamente é isso. Beleza? Olha só, qual a melhor forma de avaliar a utilização das chaves de performance? Em que sentido, Tom? Basicamente, acho que talvez testar se o valor está correto, eu pego aquele comando que seria similar dentro do sistema operacional, digito aquele comando e vejo na chave do Zabbix se está retornando algo parecido. Se não tiver, eu tento entender o que a chave retorna para a gente, e aí sim a gente já consegue ter essas informações. Tem como instalar o Zabbix Agent no Red Hat 5, no Red Hat 5, no 4, Zabbix 8 no Red Hat 5 no 4. Vamos lá. Zabbix.com barra downloads, download na verdade. Beleza. Então vamos lá. Red Hat 876, versão 5. 876, versão 4, 876. Pode ser que você tenha que instalar uma versão mais antiga, né? Então vamos lá, outro atalho. Opa, não estou compartilhando aqui, vamos ver. Olha só outro atalho. repo.zabbix.com. Beleza? Dentro do repo.zabbix.com, nós temos aqui Zabbix. Beleza? E aí vamos pegar aqui o Zabbix 34. RHL 5, nós temos na 34, tá? Então nós temos para Red Hat 5 tem a 34. Vamos ver a 30, RHL 5 também. Cara, acho que o Red Hat 4 não tem. A 5 você tem. Aí só compilando. Beleza? Show. Qual é o requisito mínimo para rodar um servidor Zabbix? Depende muito, Peterson. Depende muito, tá? Depende bastante sobre o que você vai monitorar, como você vai monitorar, se você vai monitorar, se vai instalar em um servidor, em 2 servidores ou em 3 servidores, ok? Continua acompanhando aqui as lives que a gente vai trazer algum conteúdo mais específico para isso. Mas tem muita coisa envolvida, tá? Ah, mas Robert, para começar, pelo menos 8 GB de memória, e ali 8 GB de memória, 200 de espaço em disco com LVM, e aí assim dá para começar, tá? Mas isso vai interferir bastante coisa, então tem que ver se você vai estar superdimensionado ou se vai estar faltando recurso de acordo com o seu ambiente, de acordo com o tipo de monitoramento que você está fazendo. Beleza?
Maravilha. Então é isso. Temos mais perguntas? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, acho que é isso então, né, turma? Então, para finalizar, vamos boa pergunta. Eu vi quanto é bom a gente, mas para monitoramento básico no servidor, é melhor usar via SNMP ou usar BigSage? Com certeza usar BigSage. Com certeza usar BigSage. Cara, no SNMP ali você vai ter as restrições. Não tem o porquê não usar BigSage, já que você pode instalar. Você quer saber informações de processo no Agent? No SNMP tem? Não sei. Você quer saber discovery de serviços? Não tem, cara. Então, dificilmente, quase, cara, não teve um cenário que eu tive que monitorar sistema operacional com SNMP. Eu não implemento, tá? Então, sempre o agente, tá bom? Turma, e para finalizar, eu relembro a vocês novamente o convite para a jornada no monitoramento. Então, quem não se inscreveu, corre que tá tempo, dia 3 a 5 de agosto. Quem perguntou sobre o horário, nós estamos definindo, mas vai ser ao vivo. E a gente só está definindo se vai ser 19 ou às 21, tá? Mas vai ser ao vivo. Então, vocês vão ver eu aqui durante 3 dias aí, pelo menos 2 horas por dia, falando sobre Zabbix. Beleza? Maravilha, turma. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela interação. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês em um próximo em um próximo vídeo. E os melhores anúncios do YouTube são os seus. Haha, tem muito mais vindo aí, turma. Beleza? Vejo vocês lá. Valeu. Tamo junto.